não se pode precisamente dizer com segurança que efetivamente tivesse havido alterações abruptas, digamos assim, no funcionamento do Estado, da administração pública, em particular no setor da gestão do património. Isto porque já havia anteriormente, já tinha sido do tempo do Marcelo Caetano, salvo erro, uma Direção-Geral do Património Cultural. Essa Direção-Geral do Património Cultural tinha uma perspectiva inovadora, a diretor, portanto o Dr. Bairrão Oleiro, tinha uma perspectiva inovadora daquilo que deveria ser, de facto, no que diz respeito à minha área, que é a arqueologia, do que devia ser feito a gestão do património arqueológico. E, digamos assim, que, no fundo, a mudança que se dá com o 25 de Abril é fundamentalmente a nível político, da criação de uma democracia. É evidente que essa democracia confronta-se com a necessidade de reorganizar o aparelho de Estado. Portanto, de o transformar em certas áreas, de o modernizar, porque ele já estava, digamos assim, antiquado. Aliás, curiosamente, a última mudança que houve foi na área das finanças, até praticamente nos anos 80 ainda o Serviço Regional funcionava e o método do Salazar de contabilizar as finanças ainda estava em curso e, portanto, foi das últimas coisas, a contabilidade pública foi a última a ser organizada. Mas no que diz respeito à parte do património, a criação já no tempo do Marcelo Caetano da Direção-Geral dos Assuntos Culturais e a figura do Dr. Bairrão Oleiro foi fundamental para estabelecer uma ponte entre aquilo que era o tempo do Estado Novo e a democracia criada com o 25 de Abril. Havia, pronto, o Estado Novo era sobretudo, de facto, a Junta Nacional de Educação. Ela é extinta em 1977 e a partir daí há um ensaio que é, de facto, há, digamos, um tempo de reflexão, como é que poderia ser organizada a gestão do património. É o tempo em que realmente nós referimos como é o tempo do COESP-SEN, que era uma comissão organizadora do Instituto do Património Cultural e Natural, em que era presidida pelo arquiteto Viana de Lima. Foi uma figura muito importante, particularmente na Zona Norte. E depois essa comissão vai avançar no sentido, digamos assim, de tentar estabelecer um programa em que essas duas vertentes, natural e cultural, estivessem juntas. No entanto, portanto, naturalmente, houve divisões a nível político e há a necessidade óbvia de criar uma nova entidade. E isso realmente vai ser concretizado nos anos, começa a ser reflete sobre o assunto, eu não fiz parte dessa reflexão, mas sobretudo aquilo que podemos considerar como antecedentes, era uma coisa que era muito grata ao Dr. Bairrão Oleiro, que era realmente todo aquilo que era a gestão do património e os projetos de salvamento. Quer dizer, projetos de salvamento, como por exemplo o de Sines, no tempo do Marcelo Caetano, ou o projeto do salvamento das gravuras do Tejo, em que eu fui um dos responsáveis, que ainda são do tempo de Marcelo Caetano, ou seja, são de 72, 73, já no fundo preconizavam essa perspectiva que depois se vai desenvolver, que é a primazia da arqueologia do salvamento, e estavam dentro daquilo que era, digamos assim, as perspectivas europeias sobre a questão de dar primazia a salvar o património e a gerir o património e dar-lhe uma vertente. E dar, digamos assim, importância a esse aspecto. E por esse mesmo motivo, o salvamento da arte rupestre do Tejo, embora tivesse sido feita por estudantes, basicamente, foram estudantes finalistas e eu, entre outros, com um arqueólogo amador, que era o Dr. Eduardo da Cunha Serrão, que dirigimos o projeto, mas para isso tivemos uma deslocação à França, financiada pelo próprio Ministério da Educação, portanto, a Paris. Portanto, trouxemos métodos novos de Paris. Portanto, não se pode dizer que tenha havido uma ruptura, porque a Direção-Geral do Património Cultural foi a ponte que se estabeleceu entre
de facto, aquilo que era a Junta Nacional de Educação e aquilo que depois veio a ser criado a partir dos anos 80. Evidentemente que depois estamos em 1976, quer dizer, no fundo é uma época com outros políticos, posso dizer com coisa. Ou seja, o Mário Soares, Mário Sá Carneiro, aliás, Francisco Sá Carneiro, e portanto são outros políticos de um outro tempo. Portanto, tem um tempo que tinha uma perspectiva geral para o país e tinha uma vontade de a impor. E o Mário Soares, quando vai a Braga, de facto, quer dizer, chega lá, observa a destruição do património e avança em 1976, é o primeiro governo constitucional com o salvamento de Bracara Augusta. E precisamente com o apoio também, de facto, da Direção-Geral e com o apoio do Dr. Bairro Leiro. Isto vai ser um ponto de partida que tem muito a ver com tudo o que acontece em 1980. Porque, entretanto, é criada, de facto, o IPPC, há uma nova lei para da Secretaria do Estado da Cultura e, efetivamente, nesse âmbito, pois a doutora Natália Correia Guedes desloca-se a Braga, efetivamente gosta de ver a organização do campo arqueológico e convida o Francisco Alves para apresentar uma proposta e para se reorganizar o Departamento de Arqueologia e o Museu Nacional de Arqueologia. E também, de facto, com o apoio de um novo governo que surgiu na altura, em 1980, que foi o governo de Mário Sá Carneiro, Francisco Sá Carneiro. Mário Sá Carneiro é o poeta. Portanto, de facto, Francisco Sá Carneiro, portanto, no sentido do primeiro governo de criar, realmente ele pretendia uma remodelação a sério de toda a administração e avança, e muito concreto, quer dizer, ele era alguém que pretendia as coisas concretamente. E tem realmente uma equipa ministerial muito boa e, portanto, designadamente o secretário de Estado da Cultura, que é o Polido Valente, que foi o Polido Valente, já faleceu, não é? Que era um homem de estilo e de pulso, não é? Que ele, portanto, e que aceita a proposta do Francisco Alves e, ao mesmo tempo, quer dizer, também há o apoio do facto da Natália Correia Guedes, que era a nova responsável pelo Instituto Português do Património Cultural, e aí dá-se, portanto, o projeto do arquiteto Viana de Lima é abandonado e, portanto, é só cingida uma parte, depois a área do ambiente vai ter um outro destino, mas a área do cultural vai ficar sob a alçada do IPPC, que é criado precisamente em 1980, suponho eu. E precisamente a partir desse momento começa a minha colaboração com o IPPC, em 1980. Mas eu tinha já uma experiência de contacto, que era, portanto, com um projeto de salvamento, que era o projeto de salvamento de Bracara Augusta, enquanto eu era estudante, e, portanto, de História, em Lisboa, e, portanto, e por outro lado havia já o projeto também de Sines e havia realmente toda aquela experiência que o Dr. Bairro Leiro tinha e, portanto, e por exemplo, podemos referir que uma das pessoas mais decisivas para o lançamento do projeto de Bracara Augusta foi, efetivamente, o arquiteto Viana de Lima. Estive várias vezes com ele foi uma das pessoas que, digamos, presidiu ao projeto de estudo de Bracara Augusta, é pouco falado, mas é verdade. Foi ele que, de facto, ele e toda uma série de arquitetos do Porto, foram eles que, de facto, arquitetos e não só, também a Direção-Geral, o Departamento de Ordenamento do Território que estava no Porto também, de facto, apoiaram decisivamente porque era uma experiência nova de gestão do património que eles pretendiam apoiar. É preciso terem atenção o seguinte, é preciso ter atenção que nós, propriamente dito, tínhamos um currículo, ou seja, nós pertencíamos a uma geração de estudantes que tinham estado em confronto com o Estado Novo, ou seja, tínhamos participado nas lutas estudantis dos anos 70. Portanto, estávamos muito habituados a gerir processos novos e, portanto, tínhamos essa experiência, por um lado, uma experiência política de contestação e de sermos capazes de intervir em público, etc. Por outro lado, e que foi realmente um momento bastante duro, não é? Nos anos... Foi porque, agora deixando isso de lado, passando diretamente à questão. Portanto, depois, por outro lado, tem que ver também que nós todos é a geração, que chamam geração do Vale do Tejo impropriamente,
toda essa geração, que ainda hoje alguns estão, como por exemplo o Rui Parreira, que está diretor do Algarve, creio eu, do Algarve, foi uma geração que de facto, como estudante, assumiu responsabilidades, e ainda eram simplesmente estudantes finalistas ou estudantes a terminar. Portanto, e logo a seguir entrou de imediato a trabalhar em diversos projetos de arqueologia. Portanto, em 1980 já eu estava mais que preparado para assumir responsabilidades. Ou seja, não era nada de novo assumir responsabilidades para mim e para outras pessoas que também as assumiram noutros locais. Portanto, não foi propriamente uma inovação, tanto mais tínhamos uma forte apoio político dos governos, que era do governo social-democrata, que é depois do governo socialista, tínhamos forte apoio político sempre, ou seja, nós contactávamos, também tínhamos o apoio da diretora Natália Correia Redes, que foi sempre impecável no apoio, e por outro lado funcionavam realmente também a Comissão Nacional de Arqueologia, funcionava aqui em Lisboa, e aí está, e aparece aí a figura precisamente do Dr. Bairrão Oleiro, que estabelece a continuidade e que nós já conhecíamos muito bem, porque já tínhamos contactado com ele em 72 e 73. Portanto, quer dizer, não se pode dizer que foi uma situação como se alguém que se lança para a piscina, não é? Portanto, não foi um big splash, não é? Portanto, de facto, quer dizer, é algo que veio, de facto, dentro de uma certa continuidade. Portanto, não foi... Portanto, o que é que acontecia por outro lado? Acontecia que eu também contava e mantive sempre esse cargo de responsável da Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho. E ao manter os dois cargos sem remuneração adicional, portanto, de facto, o que é que acontece? Acontece que foi possível eu contar com os meios da Unidade de Arqueologia, também para o efeito. Além do mais, há o Campo Arqueológico de Braga, que vai transitar para o Museu Dom Diogo de Sousa, do qual, como já comissão instaladora, eu também fazia parte, e portanto também contava com os meios, de facto, de toda uma equipa excepcional que se formou no Campo Arqueológico de Braga a partir de 76 e que depois transitou para o Museu Dom Diogo de Sousa. Portanto, eu tinha muitos meios para poder, de facto, até mais meios que os meus colegas foram nomeados para o Centro e para o Sul, para poder, por exemplo, pegar na viatura do serviço da Universidade do Minho, na viatura no Jeep, no motorista, e dizer-lhe, agora vamos apoiar um projeto do Serviço Regional de Arqueologia. E como eu era o presidente da Unidade de Arqueologia, ninguém ia discutir isso, não é? Portanto, ou pedir ao pessoal do Museu Dom Diogo de Sousa para participar num projeto do Serviço Regional de Arqueologia. Quer dizer que, e depois, evidentemente, digamos assim, a ligação com o Serviço Central, com o Departamento de Arqueologia, que era o Dr. António Carlos Silva, portanto, que era meu colega de carteira da Universidade, quer dizer, era uma espécie de máfia. De facto, quer dizer que, efetivamente, bastava telefonar para ele, não é? Quer dizer, para, de facto, os assuntos ficarem resolvidos, todos os assuntos pendentes. Não era preciso trocar sequer e-mails, na altura não havia. Mas, portanto, digamos assim, portanto, ele também tinha contactos assíduos com a doutora Natália Correia Guedes, que era uma pessoa realmente impecável do ponto de vista do apoio. Não há dúvida nenhuma que os primeiros governos filhos da democracia eram governos extremamente eficazes. Quer dizer, se pudesse chamar os ministros e para darem lições aos atuais, quer dizer, nós seríamos muito beneficiados. E, portanto, qual foi a solução? A solução foi uma solução simples. Era o método de requisição dos professores. Ou seja, nós íamos buscar o ensino secundário, por proposta de facto dos responsáveis, íamos buscar os professores que nós sabíamos que eram antigos colegas nossos da Faculdade de Letras ou da Universidade do Porto, etc., etc., que já tinham também trabalhado em projetos de arqueologia. Essa requisição, evidentemente, que era depois discutida entre o Ministro, o Secretário de Estado da Cultura e o Secretário de Estado da Educação. Portanto, era discutida a nível, nós precisamos de tantas pessoas no Norte. E, portanto, foi com base nessas pessoas, que já tinham experiência também de arqueologia, que se constituíram as equipas que depois acabaram por integrarem o quadro, não é? Mas, em princípio, foi por requisição. E essa requisição era acordada a nível superior, a partir de uma proposta que vinha da doutora Natália Correia Guedes para o Secretário de Estado da Cultura e o Secretário. Normalmente a maior parte das coisas no Conselho de Ministros são previamente levadas ao Conselho de Ministros, são preparadas pelos Secretários de Estado, não é?
E, portanto, nesse sentido, de facto, o secretário de Estado da Cultura contactava com o secretário de Estado da Educação e ele dizia se era possível ou não, quer dizer, e, portanto, de facto, normalmente nunca houve problemas e assim se constituíram as equipas que trabalharam nos serviços regionais de arqueologia, portanto, sobretudo a nível dos técnicos, dos arqueólogos, dos técnicos superiores. Ora bem, as primeiras pessoas que integraram o serviço foi, por exemplo, lembro-me de alguns deles, por exemplo, Isabel Silva, que depois foi trazida para o museu. Lembro, por exemplo, de facto, de pouco tempo mais tarde também o Orlando Ribeiro, também. Portanto, mais tarde ainda a Anabela Lebres. Estou-me agora a lembrar mais tarde ainda o Miguel. Portanto, isto não diz respeito à Zona Norte, e, portanto, mas lembro sobretudo do Orlando, que trabalhou muito tempo comigo, depois do Domingos Cruz, mas depois do Domingos Cruz transitou para a Universidade de Coimbra. Portanto, estou-me a lembrar agora de alguns nomes dos conselhos regionais, eles funcionaram. Esses conselhos regionais, eu ainda outro dia perguntei, até porque a minha filha foi visitar o Museu de Serralves e depois falou-me que seria o único edifício da época. Há outro edifício como a Casa Allen, não é? Que eu gosto muito. E a Casa Allen era o sítio onde se reuniam os conselhos regionais de arqueologia, sobre a minha presidência, naturalmente, como diretor, e esses conselhos regionais de arqueologia funcionaram durante bastante tempo. Quem é que, de facto, quer dizer, nos acolhia? Era o Rui Feijó. Portanto, o Rui Feijó era uma ponte muito importante, quer com a... Portanto, tinha lá o seu gabinete, era o representante do secretário de Estado da Cultura no Norte. E, portanto, é daí que vai nascer um pouco a ideia, de facto, da Delegação Regional da Cultura, porque, no fundo, a existência de um representante do secretário de Estado da Cultura no Norte é fundamental, não é? Para estabelecer uma ponte direta, ou seja, o funcionamento dos serviços regionais tem duas pontes. Tem uma ponte que é, ou várias pontes, tem uma ligação, de facto, à Secretaria de Estado da Cultura, por via, de facto, do Rui Feijó, que foi muito tempo, de facto, representante, não é? Na Casa Allen, onde se faziam as reuniões. Depois, efetivamente, também, através do IPPC, da Natália Correia Guedes e do Barão Leiro, como presidente da Comissão Nacional de Arqueologia, e também pela importância que, na altura, tinham os governadores civis. Ou seja, o contacto dos serviços regionais com os governadores civis era muito importante, porque eles tinham o poder, tinham o poder da polícia, o poder da GNR, tinham de facto utensílios de funcionamento do aparelho de Estado. O Dr. Manuel Delgado foi para o campo, foi trabalhar também para a unidade de arqueologia e, portanto, nesse aspecto, quer dizer, o nosso contacto era um contacto habitual, não é? E, portanto, de facto, ele, portanto, o que é que eu posso dizer? É que é um contacto quase diário, não é? Para resolver assuntos e, sobretudo, porque ele tinha contacto direto com os secretários de Estado e, portanto, foi uma figura fundamental, além de que era um ambiente acolhedor. A Casa Allen era um ambiente acolhedor. No fundo, o serviço, quer dizer, eu sou um pouco formal, parece que não, mas sou formal. Ou seja, o serviço cumpria a lei, estritamente a lei que estava, os serviços que estavam encarregados. Tinha, portanto, uma função que era, a primeira função, que era salvar o património. E como é que isso funcionava na prática? Funcionava efetivamente pela intervenção dos serviços sempre que havia, portanto, algum apelo de um conselho, estou-me a referir aos municípios do município, que eram frequentes, e depois, de facto, ou que havia uma situação que era criada e que nós tínhamos conhecimento e, portanto, a partir desse momento, abria-se um processo. Sempre puxava uma notícia no jornal, abria-se um processo e, a partir daí, um técnico superior deslocava-se para verificar a situação. Depois é preciso ver que os serviços regionais funcionavam em estreita articulação com os arqueólogos, aí os tais conselhos. Os arqueólogos das universidades e os outros arqueólogos estavam representados nos conselhos. E, portanto, o que é que acontecia? Supondo que numa determinada área havia um projeto científico já organizado e instituído para estudar aquela zona. O serviço regional era chamado a fazer uma avaliação da situação e, se de facto houvesse interesse por parte do arqueólogo que estudava a área, do arqueólogo da universidade, nós fazíamos transitar o estudo daquele sítio para esse arqueólogo. E aquilo que a minha responsabilidade, a minha capacidade, em conjunto com o Dr. António Carlos Silva, era ver se havia verba. Portanto, e isso era feito telefonicamente, não é como agora.
portanto, em que há uma série de papéis. Eu telefonava para o António Carlos Silva, perguntava: haverá dinheiro para o arqueólogo X da Universidade tal, é na área tal, portanto, de facto, é uma capacidade, pronto, é um funcionamento muito mais executivo do que agora é nos serviços do Estado. E, por outro lado, isso eram os aspectos, os salvamentos. Por outro lado, havia também a responsabilidade sobre os serviços, sobre os monumentos que estavam sob o património do Estado e que passaram para a tutela do IPPC. E esses nós acompanhávamos, todos os que eram de arqueologia, como, por exemplo, a Citânia de Santa Luzia, não é? Todos eles, portanto, como, por exemplo, Panóias. Portanto, nós tínhamos também a obrigação de fazer o acompanhamento e fazer projetos para esse sítio. Finalmente, havia realmente tudo aquilo que eram de facto, os pareceres, todo o aspecto que era muito importante, porque era a articulação com os restantes arqueólogos, que era, de facto, nesse tempo, era, de facto, o Ministério da Cultura, a Secretaria de Estado da Cultura, que financiava os projetos nos trabalhos arqueológicos e, portanto, de facto, essas reuniões nos conselhos eram importantes até para se ver depois, portanto, para fazer uma distribuição equilibrada das verbas que estavam dentro desses planos. Portanto, essas eram 3 áreas de atividade. Parte foi feito pelo Serviço Regional, mas também quando o Serviço Regional partia sempre do princípio, sempre que houvesse um arqueólogo interessado de uma universidade, um arqueólogo ligado a uma determinada entidade, entregava a esse arqueólogo. Portanto, quer dizer, o Serviço Regional era apenas a placa giratória, mas ele próprio também fez algumas cartas arqueológicas dentro do espírito que já vinha do tempo do Dr. Barrão Loureiro, portanto, da Direção-Geral do Património de 1972 e 73, que era o Inventário do Património Arqueológico Português, e que, apesar de tudo, até está razoavelmente bem feito. Ou seja, só não está digitalizado como deveria estar, mas apesar de tudo, existe uma informação muito recolhida e, curiosamente, por exemplo, nós fizemos um inventário do Conselho de Património Arqueológico de de Faf, e, curiosamente, fizemos depois, mais tarde, uma revisão, quando foi daquelas revisões dos planos diretores, e chegámos à conclusão de que, numa década, pouco mais de 15% do património tinha desaparecido. Quer dizer, essas cartas arqueológicas foram fundamentais para o bom funcionamento da defesa global do património arqueológico, que não é tão má como se pensa. O problema depois é que o funcionamento dos governos não é hoje tão bom como era na altura. Pelo menos não é uma impressão de uma pessoa de idade, é apenas uma impressão de facto concreta e material. Ou seja, por exemplo, o Ministério da Agricultura respeitava aquilo que eram atualmente, quer dizer, dá-se parecer para, por exemplo, para uma grande plantio de vinho ou olival intensivo no Alentejo, quer dizer, o Ministério da Agricultura dá aquilo com toda a facilidade, não é? E antigamente não, antigamente consultava de facto a Secretaria de Estado da Cultura para ver quais eram os sítios que podiam ter impacto. E, portanto, isso realmente, hoje em dia, sobretudo na parte agrícola e na parte urbana, que são as partes mais graves, de facto, da incidência do património, não está a funcionar tão bem a articulação como devia ser. O país é bastante variável, não é? Quer dizer, de facto, os meus contactos com as câmaras municipais eram de uma extrema cordialidade, não é? Portanto, de facto, porque a máxima boa vontade dos presidentes todos, evidentemente, as áreas urbanas eram mais complicadas, não é? Que é o caso, por exemplo, do engenheiro Mesquita Machado e eu, portanto, nunca tivemos uma relação muito positiva, nem muito negativa, quer dizer, apenas havia conflitos relacionados com os projetos urbanísticos, como há em Lisboa, como há nas outras cidades, portanto. E, de facto, quer dizer, mas de uma maneira geral, portanto, as câmaras procuravam muito o apoio, de facto, do Serviço Regional de Arqueologia, não é? Portanto, porquê? Porque as relações eram extremamente cordiais e, portanto, as câmaras municipais aos poucos foram criando os seus gabinetes de arqueologia, sempre com o apoio do Serviço Regional, quer dizer, o Serviço Regional respeitava muito, de facto, todas essas iniciativas camarárias. Ainda hoje me lembrei, por exemplo, de facto, por causa do Dr. Fernando Gomes, que é neste momento ligado ao futebol e que aquela questão da Ucrânia também fazer parte, e ele, foi uma intervenção, me lembrei que, de facto, ele, à altura, o conheci como presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde.
quando ele começou a sua carreira política. E na altura em Caxinas apareceram lá uns restos de uma vila. E ele realmente deu um apoio extraordinário à intervenção que foi feita, de facto, nessa altura. De facto, quer dizer, havia uma recepção muito positiva da parte dos presidentes das câmaras, ainda hoje, de maneira geral, existe, quer dizer, desde Bragança até ao Porto, quer dizer, eu não vejo, de facto, quer dizer, pode haver situações de conflito derivadas, de facto, de projetos que são, sobretudo nas áreas urbanas e nas áreas rurais. É um pouco, de facto, o desconhecimento da situação que às vezes ocorre, porque as áreas rurais estão sujeitas realmente àqueles grandes àqueles projetos que são aprovados no âmbito, de facto, há pequenos casos e casos que não têm, de facto, razão de ser, não é? Portanto, mas de uma maneira geral, mas isso é sobretudo no Sul, mais no Sul do que no Norte. E depois tem a ver com a florestação. Na florestação houve um grande erro do governo, dos governos, já não lembro que governo foi, que foi realmente acabar com os serviços regionais, os serviços do norte das florestas, não é? Para mim foi um grande erro. Porquê? Não só porque estamos a ver agora o resultado com os incêndios, porque na altura aquela política de proximidade havia, os guardas florestais estavam lá nas suas casas no meio da mata e, portanto, quando havia um fogo eles ocorriam logo. Agora já não há ninguém nessas casas e, portanto, de facto, quer dizer, acabarem com os serviços florestais foi um erro e nós tínhamos uma política de colaboração muito estreita, aliás, de facto, com a direção dos serviços florestais do Norte, porque eles geriam uma grande área e sempre que as máquinas também são muito destrutivas, as máquinas da floresta são muito destrutivas. E, portanto, em umas horas podem destruir um sítio arqueológico. Os conselhos regionais, os temas fundamentais que eram debatidos tinham a ver precisamente mais com o plano de trabalhos arqueológicos. Ou seja, realmente porque o Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos era um plano que tinha muito do interesse dos arqueólogos, porque eles tinham os seus projetos de investigação. E, portanto, esses projetos de investigação, ou seja, nesta fase do Serviço Regional, as universidades talvez já estejam esquecidas, mas o apoio que foi dado aos doutoramentos dos professores foi um apoio muito significativo que foi dado pela Secretaria de Estado da Cultura. Depois passou para a Fundação Nacional já não sei o nome, pela FCT, não é? Não sei que, mas nessa altura foram de facto muito apoiados pela cultura e ao mesmo tempo, quer dizer, o contributo que eles davam era sempre que havia uma situação no seu espaço de investigação, era acorrerem a essa situação. E portanto, realmente, esses conselhos regionais debruçavam sobretudo sobre questões que tinham a ver com a global estrutura de investigação que estava em curso no norte de Portugal. De referir uma coisa que é muito importante e que está muito esquecida, é que o Serviço Regional de Arqueologia ao tempo não tinha jurisdição a sul do Douro. Não sei muito bem porquê, mas de facto não tinha jurisdição, não coincidia com a Comissão de Coordenação da Região Norte. Há razões com certeza burocráticas para isso, mas de facto o Douro era o nosso limite de trabalho. Eu já escrevi os artigos sobre isso, foram publicados na altura, quer dizer, o meu balanço sobre isso é que de facto, quer dizer, globalmente, portanto, cumpre realmente. O problema não está tanto na maneira como estão organizados os serviços do Estado, mas tem a maneira como depois os serviços de Estado se relacionam com a estrutura global de funcionamento da arqueologia. E aí assim é que de facto eu na altura lembro, se não me engano, quando foram extintos os serviços regionais, a minha preocupação fundamental foi no sentido de facto que me parecia a mim muito complicado terem a mesma capacidade e a mesma mobilidade a arqueologia dentro de uma estrutura maior, mas que para tanto quer dizer que fizessem de facto transferência evidentemente de algumas capacidades, quer dizer, que assinassem protocolos com as universidades, no sentido das universidades poderem acompanhar alguns processos, algumas áreas, quer dizer, portanto, no sentido de facto de fazerem uma externalização das suas funções. Parece-me aí que o grande erro que tem sido sempre cometido é de não haver externalização mediante protocolos com universidades ou protocolos com outras entidades, inclusive com empresas privadas que pudessem realmente realizar tarefas que estão atribuídas realmente a essas divisões de arqueologia e, portanto, seria um processo realmente de elas se remeterem a tarefa fundamental de inspeção de todos esses protocolos que seriam estabelecidos com outras entidades.
E, portanto, eu escrevi um artigo na altura sobre isso, não é? Eu não, é como tudo, não é? Cada governo é eleito e decide realmente qual é a sua estrutura de funcionamento, mas, portanto, eu disse, o governo decidiu e, portanto, foram eleitos. Portanto, a mim o que me parece é que a capacidade de intervenção vai diminuir, uma vez que se perde o contacto direto entre o diretor regional de arqueologia, que tinha o contacto através do delegado, não é? E não se tinha também o contacto através do Departamento de Arqueologia e, portanto, para que não fique coisa, seria importante que a Delegação Regional da Cultura estabelecesse protocolos com entidades, por exemplo, com a Universidade do Minho, com a Universidade do Porto, com determinado grupo, com determinada Câmara, quer dizer, portanto, de facto, esses protocolos serviriam depois a função de inspeção do funcionamento desses protocolos e o exame desses relatórios deviam depois ser feitos, de facto, pelos técnicos do coisa. Isso não aconteceu e isso, de facto, quer dizer, provocou grandes problemas no funcionamento da arqueologia. Só que estamos a ver que o Serviço Regional, quer dizer, tinha menos casos e, por outro lado, quer dizer, os assuntos eram logo tratados à partida de uma forma menos burocrática. Havia menos papéis a circularem. Como expliquei há um bocado, por exemplo, para se pedir realmente para se avançar para uma intervenção, bastava eu, como diretor do Serviço Regional, dizer ao arqueólogo que pode avançar, não é? O arqueólogo, podia ser um arqueólogo da Universidade do Porto, pode avançar. Eu tenho um aval do diretor do departamento, o qual, por sua vez, a presidente confiava plenamente, não queria discutir, e por outro lado, efetivamente, quer dizer, existe a verba tal, e, portanto, a partir daí isso era feito pelo telefone e estava resolvido em 3 ou 4 horas. Portanto, o que é que acontece neste momento? Por isso é que eu dizia, é inexplicável. Cada vez que o arqueólogo faz uma intervenção em contexto de facto de salvamento, nós podemos imaginar o que será, de facto, se cada vez que um médico operador cirurgia faz uma operação, de facto complicada, delicada, tivesse que pedir autorização ao Ministério da Saúde, não é? Então, quer dizer, as pessoas morriam todas. Então, nos hospitais, primeiro que chegasse a autorização do Ministério da Saúde. Como é que isso se resolvia pura e simplesmente? Por exemplo, no caso de Brácara Augusta, podia ser perfeitamente a Câmara, portanto, estabelecido um protocolo entre a Câmara, a Universidade do Minho e portanto, a Direção Regional da Cultura do Norte, para que houvesse imediatamente a Câmara, antes do processo ir já devidamente informado, não é? Porque agora o que se passa primeiro vai o licenciamento à Direção Regional da Cultura, depois é visto, depois são condicionadas as escavações prévias. Quer dizer, o processo devia ir para a Direção Regional da Cultura já com os trabalhos arqueológicos feitos de acordo com aquilo que fosse o acordo estabelecido entre a Câmara e a Universidade do Minho, por exemplo, que tinha para o efeito um protocolo assinado conjunto. Pronto. E a partir daí já era tempo ganho, quer dizer, portanto, é isso que eu sempre sugeri quando foram distintos serviços regionais de arqueologia, foi essa questão, ou seja, fazer protocolos com os gabinetes das câmaras de arqueologia, quer dizer, portanto, todos eles, porque no fundo, quer dizer, assim poupava-se trabalho e de facto a Direção Regional da Cultura do Norte funcionava como uma entidade de inspeção, fundamentalmente, e de verificar se os protocolos estavam a ser cumpridos e depois de examinar os relatórios dos trabalhos realizados. Mas quando iam ver, digamos assim, um arquiteto porque depois gera-se umas confusões terríveis. Eu lembro-me de um caso muito concreto, de facto de ter havido uma informação de facto vinda da Direção Regional da Cultura sobre um projeto de facto para uma determinada área e eu, portanto, lá disse, havia o condicionante de sondagens arqueológicas e nós fizemos sondagens arqueológicas pagas pelo proprietário do terreno. É simples. E depois, de facto, fizemos e dissemos, bem, aqui pode fazer, de facto, até esta profundidade, meter as construções até esta profundidade, porque as ruínas romanas estão a 2 ou 3 metros. Não tem problemas nenhum. Ele ficou todo contente e depois veio, vamos alargar as escavações. Eu disse, cuidado, não vamos alargar já as escavações, porque se calhar vai gastar dinheiro sem necessidade. Sabe porquê? Porque este projeto que tem de pôr vivendas junto nessa área interior implica a entrada de carros. E para isso é preciso que o arquiteto da Direção Regional da Cultura do Norte esteja de acordo com o alargamento da porta. Isto é uma fachada antiga,
Se ele não estiver de acordo com o alargamento da porta, é escusado nós fazermos mais escavações. Ok? E o arquiteto não esteve de acordo. E depois o indivíduo foi-me agradecer, porque realmente ele disse que não ia fazer mais escavações sem realmente ter a... Portanto, não foi aceito o alargamento da porta na altura. Portanto, quer dizer que há uma burocracia excessiva, em minha opinião, que podia ser resolvida transferindo depois a função de inspeção deve recair, essa sim, sobre a Direção Regional da Cultura do Norte. O problema passa-se, por exemplo, os diretores das escolas têm cada vez mais poder, das escolas do ensino secundário. Está bem, para mim está muito bem, mas depois tem que haver uma inspeção, como havia antigamente, uma inspeção superior da educação, que vai examinar se os diretores não estão a abusar. Repare bem, só para acrescentar mais um pormenor, por exemplo, depois o diretor tem que ter uma função executiva, não pode ser um simples coisa. Por exemplo, eu reparo bem que lembro-me de um episódio que houve um dos técnicos superiores que de facto foi visitar uns... E depois ele pôs lá um parecer negativo, esse técnico superior. E eu disse, achei que ia criar agora um conflito com o Vítor Oliveira Jorge, não valia a pena. Eu fiz um despacho a dizer que sim senhor, tinha muito respeito pelo parecer, mas achava que de facto, quer dizer, não se justificava perder mais tempo com o assunto e portanto para mim fechava o assunto ali. Pronto, e ele aceitou. E portanto, quer dizer, o diretor também tem que ter um papel executivo. Parece muito bem que haja... As direções regionais de arqueologia foram criadas de facto num espírito de descentralização, nos anos 80. Portanto, parece muito bem, se existem as comissões de coordenação de regiões, parece muito bem que de facto haja uma descentralização. Não vejo razões para ela não funcionar. Parece-me a mim é que devem ser reforçados os poderes de inspeção daquilo que é o organismo central. Isso sim. Ou seja, de facto, é aí que reside, em minha opinião, o nó da questão. Ou seja, tem que haver, de facto, a nível central, a inspeção e não pode haver duplicação de funções. Mas parece muito bem que haja uma descentralização. Porquê? Isto porque não faz muito sentido, de facto, efetivamente, assuntos que podem ser resolvidos, quer dizer, ao princípio, se um assunto pode ser resolvido a nível, que eu estava há um bocado a enunciar, pode ser resolvido a nível do município, que seja resolvido a nível do município. Se há um assunto que pode ser resolvido a nível regional, que seja resolvido a nível regional. Se é um assunto que carece, tem impacto nacional, então tem que ir, de facto, à Secretaria de Estado da Cultura e, ao mesmo tempo, isso dos assuntos que possam derivar para um impacto nacional, não é? Se não, devem ser resolvidos a nível local, a nível regional e, portanto, a mim parece muito bem que as direções regionais transitem para o coisa. Agora, há aqui um problema de base que não tem nada a ver com essa questão, que é o problema, de facto, que as pessoas estão muito esquecidas. Há, neste momento, uma debilitação da função pública, da administração pública, que é inaceitável. E que isto não tem muito a ver nem com a Troika, já veio muito tempo antes que as pessoas estão esquecidas. E eu próprio apanhei com esse problema, e que foi no tempo de uma pessoa que agora era primeiro-ministro e que agora é muito glorificada, que é o Dr. António Guterres, engenheiro António Guterres, em que ele combinou com o Dr. Pina Moura, que era ministro das Finanças, criarem uma regra, que era 2 reformas, uma entrada no Estado. Ora bem, isto seria uma coisa provisória, só que foi ficando, e só foi abolida o ano passado. Ou seja, não é culpa da Troika, como dizem, é culpa de facto dessa decisão. O Dr. Pina Moura já faleceu e, portanto, de facto, que na altura era para ser uma coisa provisória. Porquê? Porque antes disso, e eu digo que sofri, porque nós tínhamos pessoal contratado, e agora às vezes esse problema também se está a pôr e se calhar vai dar também disparate, que é, tínhamos pessoal sob contrato, não é? E a certa altura o primeiro-ministro António Guterres decide que o pessoal todo que estava sob contrato entrava para o quadro. E eu tinha 2 indivíduos que trabalhavam connosco sob contrato na unidade de arqueologia, que eu tinha-lhes dito expressamente que não ia renovar o contrato. E eu quando cheguei lá, porque eles eram fracos, não tinham capacidade, não tinham currículo. E entraram assim cerca de 100.000 funcionários para a função pública, muitos dos quais de má qualidade. Passados uns meses, o Ministro das Finanças assustado e o António Guterres fazem de facto esta coisa.
portanto, que foi bloquear, de facto, as entradas para a função pública de uma forma disparate. Agora vai-se repetir o mesmo disparate, porque estão, de facto, a entrar na função pública, muitas vezes pessoas que estão a entrar só porque lá estão já há muitos anos, e depois, de facto, o sistema dos concursos, que devia ser reposto, mas com maior velocidade, não funciona. Portanto, eu acho que, de facto, quer dizer, é necessário reforçar o aparelho de Estado e remeter, de facto, para a parte central também reforçada, para aqui para Lisboa, para o Palácio da Ajuda, mas reforçada, de facto, poderes, sobretudo, de inspeção. E os casos que são nacionais, não é? Podem ser, de facto, o problema nacional, que é efetivamente remetido, de facto, para o... Portanto, o problema que se transforma num caso nacional através da imprensa, até em última análise também pode ir para a Procuradoria-Geral da República, como agora se faz, portanto, para a Procuradoria-Geral da República dar opinião sobre se é legal ou não é legal. Os casos nacionais, mas os casos regionais, eu concordo plenamente com a passagem das direções regionais para a Comissão de Coordenação, até porque elas têm de facto, um impacto político, de facto, significativo e podem resolver muita coisa. Até porque no tempo em que o Serviço Regional funcionou, eu lembro-me que eu consegui, isto depois depende também dos diretores dos serviços, eu tinha o apoio de todos os meus colegas do Norte. Uma vez eu pedi admissão e eles chegaram, de facto, todos a fazer um abaixo-assinado, a pedirem para eu não se demitir e dirigido ao diretor, que era na altura o Palma Ferreira, a pedir para eu continuar. Ele também telefonou para eu continuar. E, portanto, de facto, tinha o apoio das câmaras e, portanto, de facto, quer dizer, havia esta base local de apoio, é muito importante e, portanto, através das comissões de coordenação da região norte consegue-se realmente uma ligação e também havia os governos civis que hoje não existem. Portanto, essa implantação regional é decisiva para o bom funcionamento dos serviços e depois, evidentemente, o contacto que deve ser. A intervenção do Departamento de Arqueologia era mínima nos assuntos dos serviços regionais, era apenas uma intervenção global, mais do que, portanto, um pouco mais do que isso. Basicamente e globalmente, acho que a arqueologia tem sido um setor que tem funcionado relativamente bem e, portanto, evidentemente que há sempre problemas, há sempre casos, há sempre problemas de conflitos por vezes que surgem, não é? E, portanto, eu o que entendo é que a arqueologia portuguesa é um setor que está bastante bem